Bom dia, meus alunos. Hoje nós voltaremos a dar mais uma aula teórica. A aula teórica hoje que nós vamos dar algumas regras básicas sobre o voleibol, tá certo? Eu passei aqui no quadro para vocês regras principais, as principais regras do voleibol, regras simples que são fáceis de se guardar. São aquelas que a gente aprende no começo, quando a gente está aprendendo voleibol, tá certo? E são muito fáceis de se guardar, tá? São as regras que são fáceis para a gente utilizar durante as nossas aulas, e quem também tiver que praticar algum campeonato, algum joguinho, vocês poderão, tá certo? Jogar, tá certo? Aqui nós temos regra de voleibol, tá certo? Aqui eu fiz um desenho da quadra nossa de voleibol, que basicamente as linhas laterais, as linhas de fundo, tá certo? A rede fica no meio da quadra, tá certo? E a gente tem aqui uma linha que divide aqui, que são 3 metros aqui na quadra de vôlei, que divide a posição de quem está no fundo da quadra e quem está na linha de frente para atacar, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos voltar aqui nessa parte. Agora, aqui, no voleibol, as equipes de voleibol são compostas de 6 jogadores, tá certo? Então são 6 jogadores do nosso lado contra 6 jogadores do outro time, tá certo? Como se marca o ponto no voleibol, tá? Voleibol é composto de 25 pontos. Para a gente terminar um set, tá? A gente tem que fazer 25 pontos. Tá certo? Para vencer esse set. Mas uma regra específica do voleibol é que a gente tem que ganhar o set com 2 pontos de vantagem da outra equipe. Então, o set só pode terminar com 25-23 ou 25-22, 21 para mais. Então, são dois pontos de diferença ou mais. Tá certo? Então, o voleibol tem essa diferença dos outros esportes. Tá certo? O que acontece? Quando a gente está fazendo um jogo e o jogo chega no 24-24, tá certo? Então você não pode terminar o jogo, porque se fizer 25, o outro time está com 24, tá? Vai estar uma diferença de 1. Então tem que terminar com 26, tá certo? Se for empatando, seguindo a coisa, vai ter que ser 27-25 ou 28-26, até terminar, até um time fazer ponto. Toda bola que cai dentro da quadra é ponto. O time do adversário colocou a bola dentro da minha quadra, dentro é ponto do adversário. Nosso time colocou a bola no chão do outro time, é ponto do nosso time. Então toda bola é ponto, tá bom? Substituição no voleibol. Como se faz substituição no voleibol? Tá certo? A gente tem direito a fazer 6 substituições no voleibol, tá certo? Agora, qual a diferença que acontece dos outros esportes? Um jogador que entra no lugar do outro jogador, naquele set, ele só pode voltar, se ele tiver que voltar no lugar daquele jogador, no lugar daquele mesmo jogador. Ele não pode entrar no lugar de um jogador e depois voltar no lugar de outro, não. Tem que ser do mesmo. No outro set, zerou, né? Aí sim você pode entrar no lugar de outro jogador. Tá certo? Essa é uma diferença nas substituições do voleibol, tá bom? Como a gente tinha falado do set que termina com 25 pontos, com 2 pontos de diferença, os sets nos jogos oficiais de voleibol, eles terminam, você tem que fazer 3-0, que você faz 3 e o outro time nenhum, lógico, 3-1, né? Que você ganha de 3 e o outro time faz 1 somente, ou 3-2, né? Que seu time faz 3 sets, ganha 3 sets de 25 pontos, e o outro time ganha 2, aí você vence o jogo, tá certo? Nos jogos escolares nossos, aqui na nossa região, que são outros coisas, acontece de fazer 2 sets, então tem time que ganha de 2-1 ou de 2-0, porque eles diminuem um pouco esse número de sets para ficar mais curto os jogos escolares, Geng, essas coisas. Mas o oficial é isso, tá? É 3-0, 3-1 e 3-2. Tá? Na quadra de voleibol, no jogo de voleibol, a gente tem uma posição que é diferente, né? Que às vezes
em jogos escolares, ele talvez não se use, mas quando você vê jogos oficiais na televisão, você vê, que é um jogador que chama líbero. O líbero é um jogador que usa uma camisa diferente, né, dos demais jogadores, uma cor diferente para diferenciar. O líbero só pode ficar no fundo da quadra, tá? E o líbero, ele não pode sacar, ele não bate saque, tá? Ele não pode levantar de toque a partir da linha da frente. Quando ele passa da linha da frente, da linha dos 3 metros, ele não pode levantar de toque, então ele tem que levantar de manchete, tá certo? De manchete ele pode levantar de onde ele estiver. E basicamente é um jogador que fica no fundo da quadra, tá certo? E ele tá ali para defender. Ele é um jogador talvez mais baixo, a maioria dos times é um jogador mais baixo, e ele fica ali para defender, tá bom? O rodízio é uma coisa mais complicada, um pouquinho mais difícil, mas à medida que vocês vão tendo aula prática dentro da quadra, fica mais fácil, né? Que como a gente tem aqui os 6 jogadores, não sei se está dando para ver aqui no nosso desenho, né? Uma quadra aqui e uma quadra do outro lado, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E o rodízio, a troca de posição, ela é invertida em relação ao número. Ela vem do número 1 para o número 6, depois para o número 5, depois você entra na rede para a posição 4, vai para o meio da rede onde fica normalmente o levantador, posição 2, depois você vai para a posição 1, onde normalmente você vai sacar. Vai começar o jogo, você pode sacar em qualquer lugar do fundo da quadra, tá certo? Na quadra de cá, eu desenhei mais ou menos aqui que você tem um levantador, né? Um atacante do lado de cá, um atacante do lado de cá e os jogadores do fundo, tá certo? Os jogadores do fundo, que estão atrás da linha, eles não podem ir na rede para atacar, para bater a bola, tá certo? Eles só podem ficar defendendo, tá? O ataque deles só se eles pularem antes da linha dos 3 metros, tá certo? São regras básicas de voleibol, né, que a gente estuda, que a maioria de vocês já tiveram algumas aulinhas com a gente, né, de voleibol, regras básicas, fáceis de se fazer, tá certo? E a gente vai praticar isso depois quando voltarmos nas nossas aulas durante o ano, tá bom? São regras básicas, bacanas e fáceis de se aprender, tá bom? Obrigado para vocês, a aula nossa teórica de hoje foi sobre voleibol, tá bom? Obrigado, tchau!